Muito boa noite, muito obrigado pela vossa presença aqui na comemoração de um ano de tertúlias e vamos falar sobre Miguel Sierra e o seu Atlas Geográfico dos Rios da Prata, de Paraná e Paraguai. Claro que poderia falar de muita coisa e o título ser bastante diferente, como veremos no fim. Miguel Sierra foi doutor, foi astrónomo, foi cosmógrafo, geógrafo, foi matemático e, portanto, tem uma vida muito completa, muito ligada a Portugal e ao Brasil, como veremos. Começaremos por falar do dia 14 de janeiro de 1794. Esta data vai-nos aparecer várias vezes. É uma data muito importante porque foi a data em que é considerada e que está terminada a construção do Marco do Jauru. 15 dias antes, tinha morrido em Lisboa Alexandre Gusmão, um elemento fundamental e importantíssimo na definição daquilo que são hoje os limites do Brasil. Voltaremos a esta data. E voltaremos a falar do Marco de Jauru, falando sempre de Miguel Sierra. Dividi a minha tertúlia em 8 capítulos. Se não houver tempo, posso saltar um ou outro. Vamos começar por falar no Tratado de Tordesilhas. Não se consegue falar do Brasil sem se falar do Tratado de Tordesilhas. O texto do tratado é extraordinariamente interessante e o seu original está na Torre do Tombo, em Lisboa. É importante perceber que durante o século XV os portugueses foram navegando ao longo da costa africana e foram se avançando até chegar em 1488 ao Cabo da Boa Esperança. Durante este período, o Tratado de Alcáçovas de Toledo entre Portugal e Espanha definia as zonas de influência e a sul desta linha do tratado, da linha paralela que passava nas Ilhas Canárias, havia a influência de Portugal para colonizar, para cristianizar, missionarizar e explorar o território. A norte desta linha ficaria para a coroa de Espanha. No entanto, Cristóvão Colombo, possivelmente um português, em 1492 faz a primeira viagem ao novo continente, violando ou atravessando esta linha. Colombo não poderia aportar a nenhum porto português. No entanto, na sua viagem de regresso, Colombo para não só em Santa Maria dos Açores, como vem e entra no porto de Lisboa e tem conferências com o rei e com a rainha de Portugal, que sabem em primeira mão aquilo que foram as novas descobertas da primeira viagem de Cristóvão Colombo. Só depois disso vai entrar em Sevilha. A segunda viagem de Colombo, ele novamente viola a linha de Tratado de Alcáçovas de Toledo, não aportando ao continente sul-americano, mas apenas fazendo uma viagem na região da América Central. E então aparece a bula intercetra do Papa, que de 1493, que transforma a linha de paralelo do Tratado de Alcáçovas de Toledo numa linha vertical, numa linha de meridiano. Estamos em 1493. Esta linha não é aceita pelo rei de Portugal. Porquê? Porque esta linha estava definida como 100 léguas a ocidente das ilhas de Cabo Verde. E o rei de Português, em 1494, exige que essa linha seja colocada a 370 léguas. E, portanto, movimenta a linha de 100 para 370 léguas, em que a zona de influência portuguesa é tudo o que fica para o oriente desta linha. Estamos em 1494. Extraordinariamente, esta linha iria cobrir aquilo que é hoje parte do Brasil. E sem dúvida nenhuma que não podemos voltar a falar disto sem pensar que o achamento do Brasil é apenas em 1500, 6 anos depois.
Outra linha importante é a linha do Tratado de Saragossa. Essa linha, que é o antemeridiano de Tordesilhas, que define realmente os limites do que é o hemisfério português de influência e o hemisfério castelhano, é extraordinariamente importante. Essa linha vai ser fundamental 250 anos depois, em 1750, 1770, quando na discussão dos limites do Brasil, em que os castelhanos dizem não, Portugal não pode avançar para além da linha de Tordesilhas, os portugueses contrapõem um argumento defendido por Alexandre de Gusmão, dizer assim, se isso é assim, no antemeridiano, as Filipinas, zona de influência espanhola, estão na zona portuguesa. Chegamos então em 1750 ao Tratado de Madrid. Este tratado é absolutamente vital para a demarcação da fronteira. É um tratado extraordinário, praticamente ele é escrito e delineado em Lisboa e baseado em 2 mapas. Na altura, toda a primeira metade do século XVIII, 2 reis reinam em Portugal e Espanha. Em Portugal, Dom João V de Portugal, que reina de 1700 a 1750, um longo reinado, e em Espanha, Dom Filipe V. Dom João e Dom Filipe têm como primogénitos Dona Maria Bárbara de Bragança e Dom José I de Portugal, futuro rei, Dom Fernando VI, futuro Dom Fernando VI e Mariana de Vitória são os príncipes e princesas mais velhos dos dois reis, das 2 mais importantes coroas, das 2 coroas importantes da Europa. E em 1729 dá-se aquilo que se chama a troca das princesas. Dona Maria Bárbara de Bragança casa com Dom Fernando, futuro rei Dom Fernando VI de Espanha, e Mariana Vitória de Bourbon casa com Dom José, futuro rei de Portugal. E as 2 casas reais ficam então ligadas, a Casa de Bourbon e a Casa de Bragança. E isso, de certa forma, permite algum equilíbrio ou alguma paz que não é totalmente concretizada no hemisfério sul, na América do Sul. As lutas continuam sempre na definição das fronteiras. Temos que em 1750, outra personalidade importante é Dom Sebastião José de Carvalho e Melo. É ministro de Dom José I, quando sobe ao trono em 1750, sendo secretário de Estado de Negócios Estrangeiros e de Guerra. E é extraordinariamente importante na persecução do Tratado de Madrid. Vindo depois, em 1755, data e ano do grande terremoto de Lisboa, a assumir as funções de secretário de Estado dos Negócios do Reino, no fundo o primeiro-ministro. Só mais tarde é Conde do Eiras e Marquês de Pombal. Outro elemento fundamental, que eu aqui já falei, é Alexandre de Gusmão, que nasce em Santos, em 1695, tendo falecido em Lisboa em 1755, e é embaixador da França em Lisboa. E quando ele aliás, em 1753, e quando ele vai falecer em Lisboa, o embaixador de França escreve que morreu aquele que é provavelmente o homem mais genial deste reino. É Alexandre de Gusmão, nascido em Santos, no Brasil, que morreu em Lisboa, que vai delinear, como aqui já disse, o Tratado de 1750, o Tratado de Madrid, baseado num mapa esse que é produzido em Lisboa em 2 línguas. Esta é a versão portuguesa, podemos ver aqui como linha equinocial. A versão espanhola, também produzida em Lisboa, é linha equinocial. Não é de estranhar que, se nós olharmos para este mapa e olharmos principalmente na sua zona central ou mesmo na sua zona mais sul, nos faz parecer que o Brasil encolheu, sofreu aqui uma dieta. Na realidade, depois, como veremos, há aqui assim uma compressão das longitudes. Longitudes que era o problema essencial do século XVIII. Era considerado um dos casos científicos fundamentais de resolução e só foi resolvido bem depois de 1750. Este é então o mapa que vai conduzir a um tratado esse praticamente escrito em Portugal, em Lisboa, por Alexandre de Gusmão,
e discutido em Madrid. E no seu artigo 6º é definido que desde da boca do rio Igurei continuará pelo Álvio acima até encontrar a sua origem principal. E dali buscará em linha reta pelo mais alto do terreno a cabeceira principal do rio mais vizinho, que desagua no Paraguai pela sua margem oriental, talvez será o que se chama Rio Corrientes, e baixará pelo Álvio deste rio até à sua entrada no Paraguai, desde o qual subirá pelo canal principal que deixa o Paraguai em tempo seco, e pelo seu Álvio até encontrar os pântanos que formam este rio, chamados a Lagoa dos Charais, e atravessando esta lagoa até à boca do rio Jauru. É sobre este artigo 6º que Miguel Sierra vai intervir, como veremos. É também, mais tarde, no artigo 22, que é definido uma das formas de aplicar na prática este tratado. E no artigo 22 define-se que, para que se determinem com maior precisão e não haja lugar a mais leve dúvida no futuro, nos lugares por onde deve passar a raia em algumas partes, que não estão nomeadas e especificadas distintamente nos artigos precedentes, como também para declarar quais os domínios onde pertencer as ilhas que se acharem nos rios e onde pertencer à fronteira. Nomearão ambas as majestades, quanto antes, comissários inteligentes, os quais, visitando toda a raia, ajustem com a maior distinção e clareza as paragens por onde há de decorrer a demarcação, em virtude do que se expressa neste tratado, pondo marcos nos locais que lhe parecer conveniente. E é assim que, por instrução de Marco António de Azevedo Coutinho, secretário de Estado de Dom José, em 1750, em carta para o padre João Álvares de Gusmão, escreve a necessidade que nesta ocasião experimentamos de homens peritos nos estudos matemáticos, que têm melhor dado a conhecer quanto importa que se cultivem neste reino com a mesma aplicação que noutras partes da Europa, onde florescem, para que se possam tirar deles os mesmos frutos que outras nações têm colhido no progresso e perfeição das ciências e das artes. E completava ele nessa carta que pretende-se que homens inteligentes nos estudos matemáticos e geográficos e práticos em observações astronómicas. E é assim que Portugal vai contratar no centro da Europa, principalmente em Itália e também na Áustria, principalmente por serem dois países católicos, especialistas em astronomia, matemática, cartografia, para virem trabalhar sob a coroa portuguesa. São definidas duas comissões, uma comissão do Norte e uma comissão do Sul, cada uma delas dividida em 3 partidas. A Comissão do Sul tem a terceira partida, com aquele artigo 6º, que vai desde a foz do Igurei até ao encontro do Corrientes com o Paraguai e ao limite norte do rio Paraguai, na sua foz com o rio Jauru, é constituída por José Custódio de Sá Faria, sargento-mor de infantaria, com exercício de engenheiro e primeiro comissário, Dr. Miguel Sierra, o Dr. Gregório de Castro e capitão de infantaria, Dom Manuel da Silva, João Bento Piton, ajudante de infantaria com exercício de engenheiro, Manuel da Silva, capelão, cirurgião, auxiliares, 60 soldados e 50 marinheiros. Na partida castelhana, também todos oficiais de marinha, mas com estudos de cosmografia, cartografia e astronomia. E um total de 120 homens. Em ambos vão capelães, da parte castelhana vai o padre José Coiroga, como capelão do exército, e cirurgiões. E então que se vai realizar viagens de demarcação científicas. E realmente foram científicas, foram as primeiras viagens organizadas com um objetivo científico de levantamento da América do Sul. Esta aqui, sim, é cópia de uma listagem sobre a terceira comissão do Norte, onde podemos ver que são levados barómetros, termómetros, são levados ainda quadrantes de Inglaterra, são levadas cadernos de papel e ainda são transportados os mais diversos materiais de metal, câmaras escuras para desenhar países e também outros instrumentos como microscópios, relógios de pêndulo de segundos e uma biblioteca. Essa biblioteca
com não só os tomos do Tratado dos Limites, mas também livros de matemática, livros de geografia e de astronomia, como veremos. É uma biblioteca completa que vai, digamos, fornecer a cada uma das partidas. Portanto, 2 comissões, uma comissão a norte e uma comissão a sul, cada uma dividida em 3 partidas, cada uma das partidas com uma partida portuguesa e uma partida espanhola. Os livros são os principais livros que há na Europa. Desde o principal livro de Newton, sobre geografia, as principais descobertas filosóficas, teoria da construção dos instrumentos de matemática, elementos de astronomia e de física, de astronomia náutica, de geografia, da figura da Terra e elementos de matemática. E os instrumentos são comprados por Portugal para as partidas portuguesas, são comprados essencialmente em Londres, e isto são mesmo instrumentos que se encontram neste momento no Museu da Direção-Geral do Território, em Lisboa, e que estiveram no Brasil com estas comissões do Tratado de Madrid de 1750. Temos meridianas, temos círculos repetidores, telescópios, relógios de sol. São alguns dos instrumentos matemáticos que regressaram do Brasil nessa época e que estão neste momento no museu em Lisboa. E foram exatamente estes instrumentos que fizeram e permitiram levantar as cartas mais precisas que havia na época sobre o continente sul-americano. E é aí que vamos falar no Marco do Jauru. Incorretamente, como se vê em alguns documentos na internet, dizem que este marco foi feito em Cádiz e que embarcou em Cádiz. Não é verdade. Isto foi um marco de mármore, de Liós, que foi construído em 4 peças em Lisboa e que foi transportado de Lisboa primeiro para o Rio de Janeiro e depois, pouco a pouco, foi na via da partida até ser instalado na Foz do Jauru. Este marco é um marco com 4 faces. Numa das faces, com a coroa portuguesa, a coroa dos Braganças. Na face oposta, a coroa dos Bourbons do Reino de Espanha. E nas faces laterais, numa delas diz sob João V, o rei fidelíssimo dos portugueses, e na outra face oposta, sob Fernando VII, rei católico dos espanhóis. E nas faces laterais, numa Justiça e Paz, e noutra, estes são os limites estabelecidos na Convenção de Madrid em janeiro de 1750. É exatamente aquela data do primeiro slide que eu mostrei hoje, é nessa data que este marco é colocado nos confins, no Alto Paraguai, muito perto da junção do Rio Jauru com o Rio Paraguai. O padre José Quiroga, que acompanhava a partida castelhana, escreveu uma breve notícia, não é assim tão breve, é bastante interessante, essa notícia, onde escreve e descreve a abertura no dia 14 de janeiro de 1794. E que diz ele que no dia 14 se pôs a cruz e quedou-se por remate no mais alto do marco. E ao pô-la, fizeram-se salva nos barcos e nas canoas de guerra e levantaram a voz todos os portugueses, soldados e marinheiros, dizendo: viva o rei de Portugal! E o seu comandante mandou que se distribuíssem muitos frascos de aguardente. E como ali não havia soldados nem marinheiros espanhóis, não houve quem gritasse: viva el rei de Espanha! Vamos entrar agora na parte interessante. O Atlas Geográfico de Miguel Sierra. É um documento extraordinário que foi desenhado por Miguel Sierra, como estamos a ver e como já vimos, um italiano contratado pela coroa portuguesa no Piemonte e que foi enviado com a terceira partida da Comissão Sul do Tratado de Madrid. Este Atlas, que foi desenhado por Miguel Sierra, foi ofertado a Dom João I.
Na sua página número 2, identifica como o atlas geográfico em que os rios da Prata, Paraná e Paraguai são agora descritos com a maior precisão e datado de 1758. Esta é a capa do atlas. Nessa capa podemos ver uma figura feminina com a face do rei Dom José I. E as páginas seguintes são não só este título, em que Miguel Sierra diz que é feito este atlas pela primeira vez com a maior precisão desde a nova colónia, a colónia do Sacramento, até a entrada do rio Jauru, onde nos termos dos acordos a fronteira fica marcada em mármore, ilustrado pelas perspectivas do terreno e contornos de certos animais, cada um adaptado à sua própria forma. E começa dedicando ao rei fidelíssimo José I um verso em latim, que começa por tu, ó rei, tu és grande, és a causa dos meus pedidos. Não vou traduzir o latim, que quem tiver interesse poderá fazê-lo, mas termina assinado por Miguel Sierra. Sabemos, pois, que este documento, indubitavelmente, foi feito, elaborado e assinado por Miguel Sierra. E as páginas seguintes apresentam uma quantidade de desenhos e de mapas que vamos perseguir porque vamos folhear todo este atlas. A primeira página é a planta da Praça da Colónia do Sacramento e um desenho à vista por dentro da Praça da Colónia. A Colónia do Sacramento, que é hoje em dia em território do Uruguai, fica exatamente no Rio da Prata, de fronte de Buenos Aires. E foi aqui que a primeira, segunda e terceira partida da Comissão Sul portuguesa se reuniu e foi daqui que partiu para a subida dos vários rios para fazerem a delimitação que estava estabelecida no Tratado de Madrid. Na segunda página, porque a terceira partida vai subir o rio Paraná, ao invés da primeira e segunda que sobem o rio Uruguai, temos os desenhos que a Sierra vai fazendo e que vai vendo sobre fauna e sobre usos e costumes e também imagens do território que pela primeira vez é pintado e é partilhado numa corte europeia. Sobe o rio Paraná, junto às pampas argentinas, vai desenhando alguns animais que nunca se tinham visto na Europa, como por exemplo o jabiru. A continuação do rio Paraná, ainda em território, hoje território argentino. Um desenho de um colhereiro. A inflexão do rio Paraná. Pela primeira vez se vê um tamanduá desenhado na Europa. Também o desenho de uma jacutinga. A continuação do Paraná. Um mutum de penacho. E um mapa interessantíssimo, que é a inflexão do Paraná, que continua no seu sentido oeste, e a foz do Paraguai, que se vai para norte. E é exatamente a partir daqui que esta partida segue o rio Paraguai na direção norte. O desenho de um lagarto do Pantanal. A continuação do Paraguai. E aqui assim, o desenho do traje das mulheres do Paraguai, dos homens do Paraguai, as pedras de Santa Catarina, perto da cidade do Paraguai, a vista do lugar X do rio e a vista da cidade de Assunção do Paraguai. Cidade hoje bastante diferente do que era na época. Sierra vai colocando nos seus vários mapas algumas letras.
Letras essas que vão aparecendo no mapa e já vamos ver um bocadinho mais à frente essas letras, principalmente na região do Pantanal. Pela primeira vez é visto na Europa também o desenho de um tucano azul. Vai desenhando para além da cartografia do rio Paraguai, vai desenhando os seus afluentes e aqui, neste desenho neoclássico muito interessante, desenha uma muralha, um soldado português e um índio, representando que a partir daqui é necessário defender. Desenha ainda a vista da Serra do Pão de Açúcar, tirada do lado R, do lugar R, e a vista da Serra T, tirada do lugar S. Essas letras vão aqui aparecendo, por exemplo, S encontra-se aqui. A vista dos Três Irmãos, a vista da Serra do Pão de Açúcar, tirada do lugar Q, e a vista do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar aqui, e aqui a letra Q. Ou seja, não apenas faz a representação cartográfica, mas vai-nos apresentando também a visualização do interior, daquilo que hoje é a Argentina, o Paraguai e também parte da Bolívia. E chega a um determinado ponto, e determinados mapas, que começa a desenhar mais, autenticamente dando um reconhecimento do território. A vista da Cordilheira de São Fernando, observada do lugar D, a vista dos cerros E, tirada do lugar D, a vista dos cerros F, tirada do lugar G, visita dos cerros L e F, tirada do lugar H, a visita dos cerros N, tirada do lugar M, e vista dos cerros P, tomada do lugar O. E que apresentam, aqui assim, se repararem, temos aqui os vários pontos, N, O, etc., por aí acima. Depois veremos isto noutro mapa. A vista por dentro da Lagoa Gaíba, a vista da Cordilheira de São Fernando, tirada do lugar A, a vista dos morros de Chané, tirada do lugar G, C e tirada do lugar B. E, portanto, já estamos em pleno Pantanal. Aquilo que era no tratado designado por Lagoa de Xarais e que, obviamente, não era, aliás, não é uma lagoa, mas era não mais do que toda a zona de alagadiça que a oeste e a leste se acompanha o rio Paraguai, naquilo que hoje é chamado de Pantanal. E que aqui assim se era identifica como pantanais que se inundam nas cheias. Pantanais que se inundam nas cheias. E, finalmente, representa a vista do lugar de onde se tem posto o Marco de Mármore, perto da boca do rio Jauru, no ano de 1754, e a vista do rio Paraguai para cima do rio Jauru. É interessante esta imagem que ele faz com a marcação do marco. Está escrito nos vários relatórios e nos diários da viagem que o marco não foi colocado na foz do Jauru porque as terras eram bastante alagadiças e o marco não iria perdurar e, portanto, o marco foi puxado um pouco mais para sul, do lado oeste do rio Paraguai, próximo da foz do Jauru. E termina com uma carta, exatamente a carta dos pantanais que se inundam nas cheias e a região do Marco de Mármore, onde ele foi colocado. Para cima do Marco de Mármore, seguia para noroeste o rio Jauru e para norte a continuação do rio Paraguai. A professora Maria de Fátima Costa escreve que Miguel Sierra, com invulgar sensibilidade, registou pela primeira vez em aguarelas a paisagem deste ambiente fluvial lacustre, e esta, sem dúvida, foi a mais bem-sucedida das partidas formadas para a execução que havia sido imposta pelo Tratado de Madrid. Não devemos esquecer que a primeira e a segunda partida da Comissão do Sul foram impedidas de continuar o seu trabalho pelas guerras guaraníticas na região a sul
exatamente pelo levantamento dos guaranis contra quer as partidas portuguesas, quer as castelhanas. Se nós representarmos sobre o Google Earth estes mapas, poderemos ver com grande precisão que Miguel Sierra vai representar cartograficamente todo um rio que tem cerca de 3.000 quilómetros de distância entre o sul, a entrada do Rio da Prata, cá embaixo na colónia do Sacramento, subindo o Rio da Prata, o Rio Paraná e a partir dali o Rio Paraguai. É interessante verificar também que ele percorreu não só território que hoje é território da Argentina, a fronteira entre a Argentina e o Paraguai, atravessou o Paraguai e fez praticamente tudo aquilo que é a fronteira do Brasil entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso com quer o Paraguai, quer a Bolívia. O seu regresso à metrópole é interessante, porque temos que Sebastião de Carvalho e Melo vai escrever a Gomes Freire de Andrade. Relembro que Gomes Freire de Andrade era capitão-general do Rio de Janeiro, vice-rei da Índia, vice-rei do Brasil e o presidente da Comissão Sul, o presidente da primeira comissão, e escreve esta carta em que, no fundo, dá um louvor a esta terceira comissão, onde participou o astrónomo Miguel Sierra, e que seriam recebidos pelo rei Dom José quando regressassem. E ele, no fundo, vai dizer que ele, Rei Nosso Senhor, a felicidade com que o Sargento-Mor José Custódio e o astrónomo Miguel Sierra e todos os outros, com a terceira partida, depois de haverem concluído com a certa diligência da sua comissão, e Sua Majestade fica nesta inteligência para atender os referidos oficiais nas ocasiões que se oferecerem. Portanto, não só uma carta de louvor, como ainda dizer que seriam trazidos à real presença assim que retornassem a Lisboa. Diogo de Mendonça Corte Real, também secretário de Estado, escreve a Gomes Freire de Andrade outra carta interessantíssima. Esta carta diz que Sua Majestade é servido, que não sendo necessário ao seu real serviço em esse continente, o Dr. Sierra, que Vossa Excelência o mande ir ao Rio de Janeiro, para vir para este reino, por ser preciso nele para o mesmo real serviço. Ordena outro sim, o mesmo senhor, o Dr. Sierra, que Vossa Excelência mande os instrumentos matemáticos que já não forem precisos e os que não serviram nessa expedição, e tudo mandará Vossa Excelência remetida a esta Secretaria de Estado. Ou seja, Miguel Sierra é requerida a sua presença em Lisboa. Existem outros documentos muito interessantes, designadamente este diário, feito por ordem de Suas Majestades Fidelíssima e Católica. É um diário que é feito em língua portuguesa e também em língua espanhola, onde faz a descrição dia a dia, desde toda a demarcação da linha da divisão, desde o Salto Grande do Rio Paraná até à boca do Rio Jauru. E é nela que vemos logo na primeira página a constituição da Comissão Portuguesa e da Partida Portuguesa, onde pontificava o Dr. Miguel Sierra, cosmógrafo. Miguel Sierra, em Lisboa, vai produzir ainda este mapa. Este mapa, que estão aqui assim a ver, tem cerca de 3 metros por 1,20 m. É um mapa que vai representar desde a Foz do Jauru e a região do Mar, toda a região do Paraguai, toda a região atravessando o Trópico, até ao Rio da Prata e à colónia do Sacramento. É muito interessante ver aqui as cartelas em estilo neoclássico e um desenho muito particular, e todo o mapa é circundado com exemplos, como por exemplo esta vista de perto do Pão de Açúcar a este-nordeste. E todos estas figuras e estes desenhos estão representadas na cercadura do mapa esse que se encontra presentemente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Já tinha esta palestra terminada quando solicitei uns mapas do Gabinete de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar de Lisboa. E chegou-me este mapa extraordinário, que eu já tinha visto uma vez, aqui assim há alguns anos, mas nunca tinha tomado tanta atenção. E porque não é assinado, é um mapa que está definido e está escrito aqui em baixo e que está no seu catálogo como um mapa geográfico da terceira partida de divisões que compreende do Salto Grande do Paraná até à boca do Rio Jauru, onde se colocou um marco de mármore no dia 14 de janeiro de 1754. Este mapa não está datado, portanto está sem data. Aventa-se a hipótese de ser cerca de 1781, provavelmente será dessa época ou até um pouco antes. Se nós virmos, não só representa desde a cidade do Paraguai, aqui na parte de baixo, na parte do sul do mapa, todo o rio Paraguai, até a sua entrada no Pantanal, e que vai até lá acima à localização do marco. Mas também aquilo que falta no Atlas de Sierra, que é o trajeto que vem desde o Salto Grande até ao cruzamento com o Rio Corrientes, quando o Rio Corrientes entra no Rio Paraguai. É um mapa extraordinário e que, além de ser um mapa de época, temos aqui assim definido os dias em que estava as partidas. 26 de abril, 26 de outubro de 1753, 27, 26, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de outubro e, portanto, todo o percurso ao longo do Paraguai até chegar perto da Foz do Jauru, no dia 9 de janeiro de 1754. E lendo o diário diz exatamente que estes 6 dias foram utilizados para escolher o melhor local e fazer a construção do marco de mármore que foi construído e foi produzido em Lisboa. Se nós compararmos este mapa com alguns dos mapas do nosso Atlas de Sierra, podemos ver que a mão de Sierra esteve provavelmente também neste mapa. Se repararem, é utilizado a expressão latina Boreas para marcar o norte do mapa, nada comum nos mapas da época. Também Áureas para sul, Ocidentes e Orientes para leste e oeste. É colocado também no mapa, não só aqui assim, a sua designação, o mapa geográfico da terceira partida de divisões que compreendem do Salto Grande do Paraná até à boca do Jauru, onde se colocou um marco de mármore no dia 14 de janeiro de 1754, e ainda com a nota o arvoredo de cor amarela são palmeiras e de cor verde é mato, mas aqui assim, este desenho de uma muralha neoclássica, muralha exatamente igual a muralhas que aparecem no próprio Atlas. E a definição e a marcação do Trópico de Capricórnio. E a marcação que foi exatamente o resultado do percurso das partidas, porque ela veio de lá de baixo da cidade do Sacramento, portanto da colónia do Sacramento, e quando chega à região do Trópico de Capricórnio, a época, estavam-se a chegar perto do dia 8 de novembro, a época era propícia para irem e para subirem o Paraguai e não perderem tempo. E na realidade isso foi feito. As partidas seguem em direção ao norte e só depois no retorno, quando regressam ao sul, é que vão fazer o reconhecimento e vão balizar aqui assim a queda do grande salto do Paraná. Se repararem, aqui houve sempre uma dúvida muito grande qual era o rio Correntes. E aqui até está escrito rio que pareceu o Correntes. Não havia a confirmação. E a marcação lá em cima, não só do marco de mármore,
mas também aqui, por exemplo, o Morro Escalvado ou a Cordilheira de São José, que aparece tanto neste mapa como no Atlas de Sierra. Se nós representarmos este mapa em Google Earth sobre o território, ocupa toda esta região. Se nós formos fazendo um zoom e colocarmos as fronteiras atuais da Bolívia, do Paraguai e da Argentina com o Brasil, verificamos que o percurso que foi percorrido por Sierra foi exatamente este percurso e que no regresso foi feito o reconhecimento até ao Grande Salto do Paraná. Localização do Marco dos Bauru. Interessante nós estarmos aqui assim a falar do Marco dos Bauru, marco esse que não está na atual fronteira do Brasil e que foi motivo de embaraço mais tarde para o quarto governador de Mato Grosso, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, porque ele pretendia caminhar ainda mais para o ocidente. E todos aqueles pontos que estão marcados no Atlas estão aqui graficados exatamente nos locais onde eles estão geograficamente. Desde cá embaixo a cidade de Assunção do Paraguai até a uma concentração muito grande de pontos. Nitidamente Sierra estava a fazer um reconhecimento aprofundado de toda a geografia da fronteira do Brasil. Se fizermos um zoom exatamente sobre o local, aqui é nesta região que é e que será construído o Forte de Coimbra, onde está aqui assim a minha marcação, e todo aqui assim é o Paraguai até à região do Marco. Regressado a Lisboa, Sierra vai ser prefeito do Real Colégio dos Nobres. É ele que vai abrir, faz a oração de sapiência do ano de 1766, onde ele dedica esta oração de sapiência a Sebastião José de Carvalho e Melo, mas que faz na presença de Dom José I. Este é o manuscrito do punho do próprio Miguel Sierra. Faz também outras orações de sapiência, esta de 2 anos depois, e traduz alguns livros, como por exemplo, traduz os 3 livros de Cícero sobre as obrigações civis, traduzidos para a língua portuguesa, para o uso do Real Colégio dos Nobres. Que dedica também ao Sr. Sebastião José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras. Fechado o Colégio dos Nobres, em 1772, Miguel Sierra é enviado para Coimbra, e onde vai fazer a grande reorganização, vai participar na grande reorganização da Universidade de Coimbra e no seu observatório astronómico. Este é um plano e uma planta de propostas e projetos na época do observatório astronómico que acabou por ser bastante mais singelo. E este é realmente o observatório astronómico que foi construído. Se visitaram Coimbra, e este é o largo da universidade, com a torre, conhecida pela Cabra, ou aqui assim a Real Biblioteca, perguntam, mas onde é que estava este Real Observatório? Pois eu consegui descobrir uma fotografia, ainda dos fins dos anos 40 ao princípio dos anos 50, onde tem o observatório atrás da estátua que está ali. Mas este observatório foi arrasado nos anos 50 para ampliar todo este espaço e toda esta praça da Universidade de Coimbra. Por último, o objetivo foi sempre de Alexandre Gusmão, foi iludir os espanhóis. Já aqui assim falei, e o grande aspecto foi exatamente a questão da Foz dos Bauru e a colocação do marco. O marco foi colocado ali. Em todos os tratados, quer neste de 1750, quer no posterior de Santo Ildefonso de 1777, há uma linha reta que vai desde a Foz do Jauru até a Foz do Rio Sararé, no Rio Guapuré, perto de Vila Bela, na época capital do Mato Grosso e Cuiabá.
Se nós representarmos também sobre o Google Earth este mapa das cortes, vemos que, na realidade, na geografia real, aquela linha está ali. E a linha no mapa está ali, demonstrando que o mapa de 1750 foi comprimido exatamente para afirmar aos espanhóis que estávamos a passar a linha de Tordesilhas, mas não era assim tanto. Esta era a colocação do Marco do Jauru no mapa, esta é a colocação do Marco do Jauru na geografia correta. E podemos ver que, mesmo assim, o Marco do Jauru ainda não está na fronteira do Brasil, pois ela foi prolongada mais 250 quilómetros para o ocidente. Mas isso já são outras histórias, porque isso é efeito daquilo que eu já falei na segunda tertúlia há um ano, da obra de Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Foi mesmo a 14 de janeiro de 1754 que este marco foi colocado. Miguel António Sierra, natural de Pádua, foi astrónomo, cosmógrafo, geógrafo, matemático, foi contratado para participar nos trabalhos topográficos de limitação nas posições da América do Sul, que depois de cumprida a missão foi convidado a integrar o corpo docente do Real Colégio dos Nobres, assumiu o cargo de prefeito do estudo do Colégio dos Nobres, que foi exercer até 1772, foi convidado a trabalhar na reforma dos estudos na Universidade de Coimbra, integrando o corpo docente da Faculdade de Filosofia, e, nos últimos anos da sua vida, dedicou-se ao estabelecimento da Real Academia de Marinha. O Marco do Jauru, que foi imposto e localizado numa posição geograficamente determinada pelo cosmógrafo e astrónomo Miguel Sierra, está perfeitamente identificado neste excelente atlas de mapas do rio, dos rios da Prata, do rio Paraná e do rio Paraguai, e hoje está em frente à Catedral de Cáceres, exatamente no Mato Grosso. Bom, com isto termino a apresentação de Miguel Sierra e do seu atlas geográfico e colocava-me agora então à disponibilidade e disposição para as vossas questões. Rui, temos uma pergunta já do Antônio Carrelhas, que já havia levantado que quer fazer a pergunta. Antônio, fique à vontade para fazê-la, por favor. Boa noite a todos. Em princípio e em primeiro lugar, os meus parabéns pela brilhante exposição sobre a demarcação das fronteiras do Brasil com estes mapas do Miguel Sierra. A minha pergunta é muito simples e ignorante. É onde ficaria hoje esse grande salto do Rio Paraná? Terá alguma coisa a ver com as antigas 7 quedas em Guaíra, que foram inundadas pela barragem da Tripla, que agora me esqueci o nome do sul do Brasil, ou onde fica esse grande salto do Paraná? Vão ouvir? Sim, sim, perfeitamente. Ok. O Grande Salto do Paraná fica neste momento, aliás, foi coberto por uma barragem, um aproveitamento hídrico. Então é onde era a... Me permite, general? Claro, claro. Foi a construção da hidrelétrica binacional Brasil-Paraguai, a hidrelétrica de Itaipu, que inundou toda a região, que vai desde Foz do Iguaçu até a região de Guaíra, ou Guairá, no Paraguai, e cobriu todas as 7 quedas, que é o antigo Salto do Paraná. Está certo, está respondida a minha curiosidade, porque eu ainda tive o privilégio de ver as 7 quedas antes de serem inundadas em Guairá. De maneira que muito obrigado. Exatamente. Eu já agora aproveitava. Estão a ver o meu ecrã? Sim.
Muito bem. Portanto, o grande salto, eu estou no Google Earth, e isto aqui sim é a colocação do mapa, provavelmente de Miguel Sierra, e o grande salto é exatamente naquilo que hoje é a fronteira, como o Sanches disse, entre o Brasil e o Paraguai. Fica exatamente aqui assim. Suponho eu que consigo tornar isto transparente e ver aqui assim. Eu, por mim, estou perfeitamente satisfeito com a localização, que eu identifico como as 7 quedas inundadas por Itaipu. É mais a norte de Itaipu, atenção. Certo. É mais a norte de Itaipu. Neste momento, suponho eu, coberto pelo aproveitamento hidroelétrico. Exatamente, era na cidade de Guairá. Muito bem. Mais questões? Ok. General Rui Moura, fantástica aula, muito esclarecedora, muito didática. Para mim, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida para novas pesquisas. Eu, no Instituto Histórico e Geográfico de Santos, eu ocupo a cadeira de Alexandre de Gusmão e desejo publicar um livro no ano que vem sobre ele e o trabalho dele. E, então, o que eu vou refazer várias partes do livro em função dessa aula de hoje. Eu quero observar que nós temos presente nesta tertúlia, além do Coronel Secomandi e do Dr. Carrelhas, também o atual presidente do Conselho de Administração do Instituto, que é o Dr. José Geraldo Gomes Barbosa. Também está presente nesta tertúlia. E quero observar também que o Dr. Carrelhas refez o roteiro de Pedro Teixeira subindo ou descendo o rio Amazonas. E um trabalho muito interessante que ele fez, que está publicado. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. O personagem, objeto de estudo hoje, é um ítalo brasileiro, que é o Antônio, como é que é o nome dele? Miguel Sierra. Enfim, Miguel Sierra. Uhum. Ele é um fantástico, para mim foi uma surpresa muito grande, eu só conhecia de nome, vou estudá-lo muito mais, mas eu quero observar, ele era engenheiro, cartógrafo, etc. Eu quero observar e perguntar por que não houve referência aos padres matemáticos, que eram também italianos e jesuítas, italianos e portugueses, aos quais o general Rui Moura acabou não fazendo muita referência. E os padres matemáticos também foram responsáveis, acredito eu, pela confecção do mapa das cortes. O mapa das cortes, certamente, tem essa deformação do centro-oeste para o sul, eu não diria tão categoricamente com a finalidade de iludir os espanhóis e facilitar as tratativas do Tratado de Madrid. Mas até se compreende pelas deficiências dos conhecimentos em relação à demarcação, à localização das linhas de longitude, que só foi sendo resolvido no mesmo século, mas um pouco mais tarde. Então, gostaria que o general Rui desse alguma observação sobre esse assunto. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta, muitíssimo interessante. Sem dúvida nenhuma que os padres matemáticos têm um papel muito importante.
Os padrões matemáticos antecedem estas comissões, estas partidas. Há alguns padres que também acompanham as partidas, que têm conhecimentos de cosmografia e de astronomia. Toda essa matéria já era estudada em toda a Europa. Como sabe, a questão das longitudes é o desafio do século XVIII. Desafio do século XVIII que começa e é logo iniciado, logo no princípio. Há inclusive um prémio em Inglaterra para o cientista que resolva o problema das longitudes. A cartografia do Brasil, e não só do Brasil, de toda a América Central, da América do Sul, é uma cartografia, diria, pré-científica até estas viagens das partidas de 1750. Com os padrões matemáticos já há alguma precisão, mas não uma precisão muito grande, até porque os instrumentos matemáticos que eles transportaram não eram de modo absolutamente nenhum os instrumentos matemáticos que equiparam estas comissões do Tratado de Madrid. Os instrumentos matemáticos do Tratado de Madrid são adquiridos, quase todos eles, em Londres, e são adquiridos quer para a Comissão Portuguesa, quer para a Comissão Espanhola. E são o último grito da tecnologia que havia na Europa para a determinação dos tempos, determinação da contagem do tempo, para a questão, todas as questões de observação dos astros e as medições precisas. Os espanhóis, sem dúvida nenhuma, tinham alguma cartografia. A cartografia espanhola é toda ela muito baseada, ou era muito baseada, nas missões jesuíticas. As missões jesuíticas de Mochos e de Chiquitos e todas as missões jesuíticas naquilo que hoje é a Bolívia tinham alguma cartografia, mas não havia uma centralização dessa mesma cartografia no desenvolvimento de mapas que dessem esta visão tão completa e tão precisa da cartografia da América do Sul. Tem toda a razão quando diz que o mapa pode não ter sido feito para iludir o Brasil, para iludir os espanhóis. Eu não sei se seria tanto assim. O que é verdade, e daquilo que eu tenho lido, é que em Madrid, 1750, os espanhóis não têm cartografia da América do Sul. Não têm cartografia unida, não têm cartografia que permita o trabalhar. E é por isso que são feitos 2 mapas das cortes em Lisboa. São os 2 impressos em Lisboa. Um com a toponímia em espanhol e outro com a toponímia em português. E há declarações, e os próprios espanhóis sabem que os mapas não são precisos e sentem que estão a ser iludidos. É mesmo uma afirmação dos próprios espanhóis. Tanto que, 10 anos depois, em 1761, vão anular o Tratado de Madrid. Vão declarar nulo o Tratado de Madrid. E essencialmente por causa da luta no Sul, na região exatamente da Colónia do Sacramento, mas também dos problemas que têm em toda a fronteira do Mato Grosso com os Mochos e Chiquitos, as possessões de Mochos e Chiquitos, que estavam essencialmente ocupadas por missões jesuíticas. Rui, eu queria fazer só um comentário rapidinho, né? Sim. Bom, primeiro que assim, o fato dos portugueses terem uma capacidade cartográfica mais apurada era uma vantagem na mesa de negociação que foi muito bem utilizada por eles e licitamente usada por eles, né? E o segundo comentário é para o João Peralta, né? João, eu também faço parte do Instituto Histórico Geográfico de Santos, com muito orgulho, viu? E há uma tertúlia de número 7, que foi apresentada pelo Brandão Ferreira, muito bem aqui, que trata justamente do Pedro Teixeira, do trabalho dele forjando as fronteiras brasileiras, e se menciona muito bem a expedição que o Antônio Carrelhas fez tão belíssimamente percorrendo aquele caminho. Então, você pode ver no canal das tertúlias que você encontra essa referência lá.
Muito bem. Mais alguém tem perguntas para o nosso convidado? Há aqui uma pergunta, suponho eu, do Gélis Nogueira. Gélis Nogueira, quer fazer a pergunta? Gosto. Antes de mais, meus parabéns, é um privilégio assistir a este nível de apresentações tão interessantes e tão bem explanadas. O que eu tenho é, gostava de pôr uma curiosidade, se consegue esclarecer se há alguma relação entre António José Landi e Miguel Sierra. António José Landi nasce em 1913, é cerca de uma década mais velho que Miguel Sierra, mas é também contratado nesta busca de especialistas para as mutações no Brasil. O João Álvares de Gusmão chega a Lisboa em 1751, parte para o Pará, depois de preparar a expedição vai para o norte, vai para a zona norte, chega ao Pará em 1753, é na altura governador do Pará, o irmão do Marquês de Pombal, Francisco Xavier Mendonça Furtado. Ele, embora seja arquiteto, como arquiteto que ele se vai mostrar o seu trabalho, acaba por morrer por lá em 1731, não chega a regressar como Sierra, mas é o primeiro a fazer uns desenhos de flora, de fauna, e é interessante porque um pouco depois, em 1773, há registro que ele oferece ao governador de Mato Grosso, ex-governador na altura, em 1773, a Luís Pinto de Sousa Coutinho, dá-lhe uma coleção de desenhos com a descrição dos desenhos de plantas, de frutas, de animais, de pássaros e de peixes, e o estilo deste Landim é muito diferente, é muito diverso do estilo que vemos aqui em Sierra. E é curioso, nesta altura, já se referiu o nome dele também aqui, nesta altura, em 1773, o governador de Mato Grosso já é Luís de Albuquerque, e o estilo destes desenhos é muito próximo do estilo do Alexandre Rodrigues Ferreira e da coleção que hoje conhecemos, que está na Casa da Isso, a coleção do Luís de Albuquerque. São duas escolas muito distintas, claramente, por aquilo que eu vi hoje aqui na sua apresentação. Consegue-me ajudar? Há alguma relação entre estas duas personalidades? Elas são contratadas por João Álvares de Gusmão isoladamente? Há aqui escolas diferentes? Há alguma relação entre elas? É um pouco esta curiosidade que eu tinha depois da sua excelente apresentação. Meus parabéns mais uma vez. Obrigadíssimo. Sem dúvida nenhuma, estão relacionados. Estão relacionados porque eles são... Há um conjunto de italianos que são contratados, como disse, e muito bem, na Itália, pelo carmelita João Álvares de Gusmão, que vai contratar nas várias cidades italianas, nas várias universidades, sujeitos práticos nas áreas da geografia e da astronomia, mas não só. E, portanto, todos eles teriam de ter capacidade também para fazerem observações astronómicas e cartas geográficas. Landi é essencialmente um arquiteto, mas não é somente um arquiteto. Ele é mais do que um arquiteto. E, como disse muito bem, Landi vai fazer a Comissão do Norte, que parte do Pará ao longo do Amazonas, enquanto aqui, como vimos, a Comissão do Sul parte da Colónia do Sacramento na direção norte, na direção dos limites do Paraguai. E, portanto, há uma relação entre todos eles. Não foi apenas, como é óbvio, não foi apenas Landim e não foi apenas Sierra que foram contratados. Foram contratados também outros italianos, essencialmente nestas áreas, que vão fazer estas explorações absolutamente extraordinárias e que fazem chegar, obviamente, à Europa e a Lisboa estas preciosidades de visualização de um continente desconhecido, quer em termos de fauna, quer em termos de flora. Pronto, é muito interessante. O Landi depois vai ficar mais tempo no Brasil, faz exatamente obras na área da arquitetura, mas também vais fazer esses desenhos absolutamente extraordinários. Já agora, é muito interessante que este Atlas eu conheço as obras que estão na Casa da Isso, eu conheço esses desenhos, mas aqui assim este Atlas tem um conceito. Eu tentei seguir o Atlas, que se viram a isso, tentei seguir o Atlas desde a capa até à última página. E o Atlas está feito, que é um mapa e uma imagem
ou uma imagem de um animal, ou de uma ave, ou de um mamífero, ou um desenho de perspectiva de determinado serra, de determinado morro, de determinada elevação. Portanto, não conheço nenhuma obra, seja ela de Brunelli, seja ela de Landi, seja de outros cientistas que foram nesta época, uma obra tão consolidada, tão organizada e entregue e dedicada ao rei Dom José. Rui, temos 3 perguntas. Tem uma pergunta escrita que eu vou fazer primeiro, depois eu passo para o José Geraldo e entrou uma agora do José Luiz Assis. Vamos fazer primeiro, depois a gente pode tentar encerrar já, mas vamos lá. A pergunta do Ricardo Rutigliano foi: o túnel subfluvial atualmente existente entre as cidades de Santa Fé e Paraná está ao sul dessa caminhada demarcada no mapa. Isto por conta das lutas guaranis, portanto, dentro da Argentina? É a pergunta. Esta distância repercutiu na demarcação territorial? Qual a influência dessa delimitação entre Portugal e Espanha nesta cartografia? Ele agradece. Muito bem. Isso é quase tema para outra tertúlia. Estamos a falar na área da primeira e da segunda partida. Portanto, a terceira partida, a partida onde está a Sierra, é a partida que vai acima do trópico e que, portanto, a partir só faz, digamos assim, a sua missão era o reconhecimento e a marcação e cartografar acima do trópico até à Foz do Jauru. Tudo aquilo que Sierra faz, da colónia do Sacramento até quase 2/3 da viagem, é algo que está fora da sua missão, está fora, digamos assim, do seu enquadramento. As primeiras e segundas partidas vão ter exatamente esse problema. A primeira e a segunda partida vão ter o problema dos levantamentos dos guaranis, motivados também, como é óbvio, pelos próprios jesuítas, até à batalha que há de forças conjuntas de portugueses e castelhanos contra os guaranis, onde os guaranis são derrotados. Eu teria que estudar muito profundamente a guerra guaranítica e entrar muito profundamente no conhecimento da geografia dessa parte mais sul, que está no problema que sempre houve, quer com a colónia do Sacramento, quer com a região dos 7 povos dos 7 povos da missão, não é? Que eram missões de jesuítas espanhóis que, de acordo com o tratado, passavam para a coroa portuguesa. E isso nunca foi bem recebido, como é óbvio, pelas próprias missões espanholas. E isso criou, obviamente, uma grande repercussão nessa zona sul. Mas não conheço e não analisei em detalhe e em pormenor a parte da geografia da primeira e da segunda comissão, da primeira e segunda partida. Rui, antes de eu passar para o José Barbosa, alguém me lembrou aqui, oportunamente, que o general Curado parece que tinha uma pergunta a fazer. Sim, o general Curado tem uma pergunta. Isso eu sei. Tem que ativar o som. Isso. Bom, eu quero felicitar também o orador e o resto do painel. Iria apenas recordar, sobretudo para os portugueses, e o painel que eu estou a ver aqui é sobretudo brasileiro, não sei bem se estou a apanhar todos, mas os portugueses talvez não tenham bem a noção de uma figura que aí está envolvida. Essa comissão, essa partida, no fundo, é dirigida por um primeiro comissário. Primeiro comissário que é o José Custódio de Sá e Faria, e que é uma figura que os brasileiros conhecem bem, estou convencido, repito, que os portugueses conhecem mal, e que ele verdadeiramente era ele que dirigia a partida. Portanto, também não andou lá só a ver, era um também grande desenhador, e depois tem uma carreira e deixou marcado muitos trabalhos que fez. E no aspecto, digamos, da vida dele, depois acabou por ficar muitos anos no Brasil e não só, é uma figura extraordinária. Eu sei que está um bocadinho fora da sessão, mas atrevia-me a dizer só 2 ou 3 pontos.
Em Portugal, por exemplo, ele foi o homem que fez a decoração da Sé de Lisboa quando morreu o Dom João V, para dar uma ideia. Depois vai para o Brasil, faz muitas coisas e infelizmente, por questões que agora não posso estar a pormenorizar, vai acabar os seus dias na atual Argentina. E a Catedral de Montevideo é um projeto dele e, portanto, dirigida à construção, e na própria Sé de Buenos Aires ele também faz alguns trabalhos, faz planos, e é o primeiro indivíduo que dirige o primeiro empedrado, digamos, das ruas de Buenos Aires. Peço desculpa que ando um bocado ao lado, mas de facto não vou dizer o que é que ele fez também em matéria de cartografia e de outras coisas no Brasil, mas acho que é uma figura a estudar. Muito obrigado. Temas para muitas tertúlias. É verdade, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, é muito interessante que todos os elementos destas partidas, pelo menos das partidas portuguesas, todos eles tinham conhecimentos de cartografia, de geografia, de astronomia e, portanto, partilhavam entre eles garantidamente. Já agora, é muito interessante saber que não foi por acaso que Miguel Sierra é colocado mais tarde na Universidade de Coimbra. É ele que vai formar os cartógrafos, geógrafos e astrónomos que vão fazer a delimitação do Tratado de Santo Ildefonso 25 anos depois. Portanto, é ele que os prepara. O filho de Miguel Sierra, Francisco Sierra, é ele próprio um engenheiro, cartógrafo e geógrafo fundamental na cartografia de Portugal, porque faz, digamos assim, um levantamento cartográfico de Portugal e tem um papel absolutamente excepcional já na primeira década do século XIX. Na realidade, toda esta partilha do conhecimento científico foi muitíssimo importante no desenvolvimento, não só na marcação dos limites do Brasil, mas também no conhecimento de toda esta informação na própria Europa. Muito obrigado, General Curado. Muito bem. Eu vou passar agora a palavra para o José Zeraldo, pedir para a gente ser um pouco mais... Temos o Luís Assis aqui também com uma pergunta. O Luís Assis está depois do José Zeraldo. Ok. Pronto, tudo bem. Vamos lá. Zeraldo, pode falar, querido. Boa noite a todos. É um privilégio ter participado dessa tertúlia, ter adquirido esse conhecimento, confesso a minha ignorância sobre isso, mas algumas coisas eu gostaria de levantar. Primeiro, se o Miguel Sierra estava dentro daquele grupo em que estava o Vandelli também, quando o Marquês de Pombal, Dom Sebastião de Carvalho e Melo, né, no afã de querer fazer com que Portugal que parasse a sua economia, a da Inglaterra, trouxe esse grupo de italianos, não somente para a astronomia, mas também para o desenvolvimento da mineralogia, etc. Eu pergunto ao coronel se ele faz parte desse grupo do Vandelli. A segunda pergunta, coronel, eu não sei se eu entendi bem, porque existe uma cidade no Uruguai, no Rio da Prata, que é Colônia, onde a gente pega um barco que vai até Buenos Aires. Então, como eu vi lá o senhor colocando, em termos de mapa, a distância entre esse local, eu pergunto, é a cidade de Colônia, que hoje é conhecida como a cidade de Colônia? E, coronel, eu queria desde já convidar o senhor para que o senhor, quando estivesse aqui no Brasil, o Secomani me disse que o senhor estará aqui no Brasil em setembro de 2022, para que o senhor fizesse uma palestra para nós aqui, com todo esse conhecimento, o senhor lembrasse a gente, o tema ficaria a seu cargo, e fará parte das comemorações do bicentenário da independência aqui no Brasil. Aí, em Portugal, nós estamos, junto com o Rotary Club de Viseu e com o Rotary Club Norte de Lisboa, fazendo algumas tratativas. O que é certo que nós estaremos aí, o roteiro já está feito, embarcaremos dia 4 de junho de 2022 para o Porto. Do Porto, nós iremos a Viseu e pretendemos visitar
Almeida, ficaremos um pouco em Viseu, depois iríamos para Bussaco, iríamos para Coimbra. Entre o dia 10 e o dia 13 de junho, estaremos em Viseu. Eu não sei se o senhor teria que ver a sua agenda, qual o melhor dia, para mim poder inserir uma palestra sua aí em Portugal, com essa comitiva que nós estaremos aqui, irá daqui do Brasil para Lisboa, para Portugal, no final da primavera de 2022 em Portugal, início do verão. Então, o senhor já está antecipadamente convidado, se me permite, para participar de uma palestra aqui em Santos conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, José Barbosa. Bom, vamos primeiro às perguntas e respostas. Luís Assis tem uma pergunta. Pode fazer. Não, tem a minha pergunta. Tem duas perguntas minhas. Tem. E eu tenho duas respostas. Então tá. É isso aí, vamos lá. Bom, a mais curta e rápida, sim. Aquilo que é chamado hoje colónia no Uruguai é a colónia do Sacramento. É uma colónia portuguesa, uma cidade portuguesa, na boca do Rio da Prata, fronteira a Buenos Aires, e que é realmente o pomo da discórdia, o pomo de lutas no século XVIII entre portugueses e castelhanos. Mas é uma colónia portuguesa, e é a partir exatamente dessa colónia que a Comissão Sul vai partir. Pronto, esta é a resposta mais curta, porque ainda hoje, suponho eu, nunca visitei a colónia do Sacramento, mas suponho eu que ainda tem muralhas portuguesas, ainda tem uma traça portuguesa na cidade antiga. Pergunta sobre Vandelli. A relação entre Vandelli e Sierra. Vandelli é de uma geração posterior, mas, como é óbvio, tem uma ligação com Sierra. Vandelli é contratado em Itália para ser professor do Colégio dos Nobres. Exatamente o Colégio dos Nobres que Sierra vai fundar e vai organizar como prefeito de estudos. Portanto, muito provavelmente, a indicação e a contratação de Vandelli é feita por Sierra. E no Colégio dos Nobres, garantidamente, tiveram contacto e trabalharam em conjunto e garantidamente partilharam informação, porque o Sierra já tinha o conhecimento da expedição que tinha feito a terras da América do Sul. Portanto, há realmente um contacto grande entre Sierra e Vandelli em Lisboa. Mas, portanto, são duas gerações diferentes. Já agora, em termos de contacto, é muito interessante, porque, como sabem, eu na segunda tertúlia falei de Luís de Albuquerque. O Luís de Albuquerque, Melo Pereira e Cáceres, e por isso Cáceres ser exatamente em memória de Luís de Albuquerque. Luís de Albuquerque, quando é nomeado em 1771 e vai tomar posse, não é? Vem exatamente de Almeida, e está em Lisboa um período de cerca de 6 meses a preparar a sua missão. Eu, quando escrevi um texto, que foi publicado há coisa de 15 dias, aventei a possibilidade e a hipótese de Luís de Albuquerque, antes de ter ido tomar posse como governador do Mato Grosso, ter contactado em Lisboa com Dom Rolino de Moura, que tinha sido o primeiro governador do Mato Grosso, tinha estado 15 anos em Mato Grosso e, portanto, nos limites do Brasil, e garantidamente esses 6 meses devem ter sido muito produtivos de conversa, porque Dom Rolino de Moura teve 15 anos no Brasil e, entretanto, há 2 governadores intermédios, e Luís de Albuquerque, antes de tomar posse, passa por Lisboa 6 meses e garantidamente tomaram contacto. E eu agora quase que aventava a hipótese, quase certeza Luís de Albuquerque também tomou contacto com Sierra. Porquê? Porque no período em que Luís de Albuquerque está em Lisboa a preparar a sua viagem, Sierra é prefeito dos estudos do Colégio dos Nobres. E, portanto, quando Luís de Albuquerque envia uma partida para fazer a marcação e a colocação, por exemplo, da fortaleza de Coimbra, sem dúvida nenhuma que teria conhecimento cartográfico e geográfico que lhe tinha sido passado por Sierra. Já agora, na coleção da Casa da Insua, que no fundo é a coleção de Luís de Albuquerque, está uma cópia exata deste terceiro mapa que vos apresentei, deste mapa da terceira partida, que tem os vários dias da expedição de Miguel Sierra. Sim, muito boa noite.
a todos os presentes. Começo por agradecer ao nosso General Moura a excelente comunicação, aprendi imenso, é sempre um gosto ouvir o nosso General Moura. Peço também para enviar daqui um abraço ao Sr. General Curado, um grande amigo que me ajudou bastante nas minhas teses de mestrado e doutoramento, e foi uma felicidade muito grande ver o nosso General Curado. Eu tinha duas questões, já não tenho, porquê? Porque o nosso General Moura acabou de responder. A primeira questão era saber qual era a relação entre o Miguel e o Francisco. Já sei, o Francisco é filho do Miguel. Pronto. Porque eu estudei o Francisco, bem como o engenheiro Caula e o Pedro Folk. Portanto, estudei os levantamentos geodésicos em Portugal. Confesso que do Brasil não tinha conhecimentos. Os meus conhecimentos eram muito limitados e, de facto, agora fiquei esclarecido, muito esclarecido com o nosso General Moura. Depois, a segunda questão. A segunda questão o nosso General Moura também respondeu, que tinha a ver com a troca de conhecimentos científicos. Ou seja, por exemplo, no período que eu estudei, que é Portugal, não é? Há duas obras que foram fundamentais para o levantamento, que são as obras de Azevedo Fortes, não é? Azevedo Fortes foi um grande engenheiro, contactou com o que de mais avançado existia na Europa, ao nível do conhecimento científico, e ele tem duas obras, uma primeira, creio que é em 1720, que é as representações feitas a sua majestade pelo engenheiro mor destes reinos, Manuel de Azevedo Fortes, sobre a reforma e direção que devem ter os engenheiros para melhor servirem o dito senhor neste reino, e depois tem um engenheiro português, que são obras fundamentais nos levantamentos geodésicos em Portugal. Pronto. E a questão que eu tinha para colocar ao senhor General Moura era, de facto, se me poderia esclarecer um pouco mais, que o nosso general respondeu na questão anterior, relativamente à troca de conhecimentos. Ou seja, se os conhecimentos eram adquiridos exclusivamente no exterior, qual é a importância das nossas instituições, portanto, no adquirir desses conhecimentos? Já vi, o nosso General Moura também já falou, portanto, que havia contactos, nomeadamente no Colégio dos Nobres. Gostaria que o Sr. General aprofundasse um pouco mais esta questão da troca de conhecimentos científicos. Portanto, entre essas personalidades. No fundo, é uma questão que vai no sentido, meu general, que vai no sentido do que foi colocado há pouco. Não é? Tá, muito obrigado, Assis. Muito obrigado para já, muito bem-vindo e ainda bem que participa. Tem que o cooptar para fazer aí uma apresentação agora em 2022, aí um tema qualquer que vamos arranjar, vamos discutir sobre ele. Relativamente à partir de conceitos científicos, é muito, muito importante. Obviamente que é muito importante. Havia em Portugal algum conhecimento, mas muito desse conhecimento era obtido também pelo envio de portugueses para as várias universidades da Europa. E esse conhecimento que era obtido nas várias universidades da Europa era depois passado internamente ou em universidades ou em escolas ou inclusive, digamos assim, nas organizações ou na Organização do Estado Português. Posso dar um exemplo que nem sequer tem a ver com o conhecimento científico, matemático, astronómico ou geográfico. O próprio Alexandre Gusmão cursou Direito na Sorbonne, em Paris. E, portanto, o século XVIII é muito interessante porque há o envio de muitos portugueses estudar nas diversas universidades, seja medicina, seja filosofia, seja diplomacia e também, como é óbvio, na área da matemática e da astronomia. E, portanto, quando o Marquês de Pombal sobe ao poder e, portanto, ele, a primeira função que desempenha com Dom José é, no fundo, secretário de Estado ultramarino, Marquês de Pombal
tem o conhecimento, porque tinha sido embaixador quer na Áustria, quer em Londres, é um homem conhecedor do mais moderno que se sabia em termos destes conhecimentos científicos. E ele próprio incentiva muito isto. E, portanto, quando é assinado o Tratado de Madrid, há, como é óbvio, não é uma falta apenas de qualidade, é essencialmente também uma quantidade. E, portanto, o recrutamento de grandes especialistas matemáticos e de astrónomos, quer em Itália, quer na Áustria, vai vocacionar-se exatamente para não só o ensino das gerações de portugueses, mas também para ter esta experiência que foi feita na demarcação dos limites no Brasil. E é nesse sentido que é feito, e Miguel Sierra é um exemplo extraordinário, porque Miguel Sierra parte para o Brasil, faz estas demarcações, esta cartografia, é o astrónomo responsável pelas observações. É muito interessante ver as listagens das observações no dicionário, no diário das partidas, e é retornado para Lisboa por ordem do próprio governo de Portugal. E é para constituir o Colégio dos Nobres, para prefeito de estudos e depois para reorganizar os estudos de matemática e de astronomia na Universidade de Coimbra, que é aquilo que vai fazer, digamos assim, o desenvolvimento da geração seguinte. E portanto, como é óbvio, Francisco Sierra, que é seu filho, vai seguir as pisadas do pai e é um extraordinário cartógrafo, geógrafo e astrónomo. Portanto, acho que a partilha de conhecimentos científicos não fica fechada exclusivamente nas universidades e não fica fechada exclusivamente nos países em si. Há uma partilha muito grande, aliás, não sei se chegou a ver, mas eu mostrei aqui assim alguns dos livros da biblioteca que Sierra levava, não é? Portanto, ele leva, é muito interessante, que ele leva, ele não devia falar inglês, ou grande parte dos cartógrafos e destas partidas não deviam falar inglês, deviam falar latim, falavam provavelmente bem o português, o francês e começaram a aprender a falar o português, porque os livros que levam de Newton e de outros astrónomos, portanto um astrónomo, por exemplo, escocês, levam as traduções francesas, publicadas em Paris. Portanto, digamos assim, há vasos comunicantes na transferência da ciência na Europa durante o século XVIII, muito interessante. E aqui uma coisa que já foi levantada inicialmente, que é o grande desafio do século XVIII, é o levantamento da longitude. E isso é um caso extraordinário, que só mais tarde, não é em 1750, suponho eu, que é na década de 70 de 1700, que é descoberta a forma com mais precisão de fazer o levantamento das longitudes. Muito bem. Rui, posso fechar? Por mim, sim. Então, eu agradeço muito a todos os presentes, eu parabenizo o Rui por mais uma excelente tertúlia, acho que foi um começo bem auspicioso para o segundo ano da nossa série. Daqui a 15 dias teremos a última tertúlia de 2021, vai ser uma tertúlia brasileira. O convidado para a tertúlia daqui a 15 dias é o professor Dr. Rodrigo Cristofoletti. O professor Rodrigo Cristofoletti, ele é líder do grupo de pesquisa em patrimônio e relações internacionais. Ele também é pesquisador do Laboratório de Patrimônio da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e colaborador assíduo do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Porto. Ele atualmente é professor da disciplina Patrimônio Cultural no curso de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas, e leciona a pós-graduação também nesta universidade. Ele tem muita experiência na questão das políticas para controle e preservação desses bens culturais, com ênfase no patrimônio cultural. E ele vai nos falar de um tema que é interessante, que é o tráfico ilícito de bens culturais. O conceito deste crime, né, que envolve a exclusão de bens culturais, do acesso a todos, né, e alguns estudos de caso como isso tem acontecido aqui no Brasil e na Europa.
Então eu convido todos vocês a estarem presentes conosco. Provavelmente durante a semana vocês vão ter acesso ao vídeo dessa tertúlia de hoje. Eu aconselho vocês a se inscreverem no canal nosso do YouTube para que assim que ela estiver no ar vocês tenham acesso a ela diretamente. E daqui a 15 dias estaremos todos juntos. Um bom fim de semana a todos e é isso. Obrigado.